Então, voltamos com mais Liderando. Hoje o nosso programa recebe o professor Roberto Marden Lucena, que veio com muita alegria e satisfação compartilhar um pouco dos seus conhecimentos. Marden, falamos de sensibilidade no bloco anterior. E aí, o que é a sensibilidade, essa questão de ter um olhar diferente para as coisas, de não julgar de forma negativa? Como é que você pode compartilhar com todos nós essa palavra tão forte? Os pré-julgamentos, eles são fatores que inibem, e retiram muito da gente essas possibilidades, de abertura. Então, eu creio que não se deve confundir sensibilidade com fragilidade, por exemplo. A sensibilidade é algo que você vai despertando na medida em que você você percebe que é importante parar um pouco, escutar e enxergar, e se aproximar daquilo que está próximo de você ou até distante. Então, se voltar para essa sensibilidade é entender e compreender que em algum momento você vai captar alguma coisa que vai servir de referência para a continuação daquela conversa ou daquele primeiro contato. Sensibilidade é perceber que a outra pessoa ou as outras pessoas com as quais você estaria lidando, elas também têm problemas, elas também podem estar passando por dificuldades, ou até querendo, te dando um feedback de algumas situações que precisarão ser recolocadas no processo. Então, sensibilidade é algo importante, eu diria que é um sinal até de proteção no processo de comunicação, porque vai permitir que você disponha de alguns elementos naquela situação prática, naquela situação vivencial, para você também ir reposicionando as suas falas, as suas colocações, a depender de qual seja a situação. E isso traz uma força, não uma fragilidade, traz uma força imensa em relação à sensibilidade. Ou seja, quando você desenvolve, você acaba sendo uma pessoa mais forte. Exatamente, porque a sensibilidade também, na medida que você a desenvolve, você também estabelece limites. Perfeito. Porque ela também não pode resvalar esse campo da fragilidade. Porque se ela descer muito, aí sim, provavelmente, você não vai conseguir mais captar essas nuances aí do ambiente, da situação, daquilo que você iria desenvolver. Então, é preciso também estabelecer limites. Então, eu creio que você consegue ter sensibilidade acerca de algumas coisas na medida em que você também se abre para essa situação, para esse novo, para aquela realidade, seja o que for. Então, só esse gesto de se colocar no lugar do outro, de se abrir, se permitir, já é um sinal de que você está se valendo desse dispositivo da sensibilidade para se colocar naquela situação e, claro, ter sucesso ou resultado satisfatório para você e para eventuais pessoas. Assusta, né, Marden? O novo assusta, ou seja, situações novas causam insegurança, isso causa um medo também. Então, como lidar com essas aparições, ou seja, daquilo novo, daquilo que é moderno? Enfrentar. É preciso enfrentar. O medo, ele virá em algum momento, O medo é um sinal de que é preciso continuar caminhando e se movimentando. E faz parte da evolução? Faz parte, porque a gente sente, A gente sente ansiedade, a gente sente medo, Eu lembro muito de algumas falas de Osmar Santos, que ele dizia o seguinte: se ele fosse narrar um jogo e ele não sentisse tudo aquilo, todo aquele turbilhão que ele sentia antes de narrar o jogo, ele não narraria. Ou seja, no auge da carreira dele, ele falou isso como orientação, e eu nunca esqueci. Então, é preciso que você saiba conviver com essas reações que são nossas. E ele passava essa emoção, ou seja... Isso. Maravilhoso. E passava, e ele dizia, olha, uma dica importante, quer dizer, alguém que faz isso com tanta maestria, dizer que sente medo antes de narrar jogo. Ora, sente medo, mas ele já aprendeu a estabelecer limites em relação ao medo, no tocante à ansiedade e outros fatores. Então, o novo realmente assusta, o novo faz com que você queira até recuar, não queira continuar, mas é preciso, claro, eu costumo dizer, esse novo só não
É importante que ele seja novo, ele só não pode ser fatal, né? Perfeito. Um novo que leve você para um abismo, Perfeito. alguma coisa que não tenha sinalização, aí sim, isso é preciso ter cuidado. Mas o novo que leva você para frente, para avançar, esse novo precisa ser abraçado com medo e tudo. Vamos lá, vamos enfrentar, vamos abraçar, vamos nos colocar, porque aí sim, na medida que você produz, na medida que você faz esse movimento em direção àquilo que você desconhece, aquilo que era desconhecido se torna conhecido. E a comunicação faz isso, né? Um dos conceitos da comunicação é esse, é tornar conhecido aquilo que eu não conheço. Eu só vou saber de algo se eu for lá conversar, tensionar, fuçar, como a gente diz, aquela realidade, para que aquela realidade também me diga alguma coisa. O que é que ela está escondendo? O que é que não só a pessoa, as coisas também escondem realidades. E eu acabo mudando a minha percepção. Totalmente, porque é nessa integração, nessa interação com as pessoas, ou nessa integração com o meio ambiente, que eu vou também sofrendo e passando por modificações que são modificações importantes, que fazem com que a gente cresça, avance e, de fato, ganhe maturidade. Perfeito. As pessoas falam, às vezes, eu quero perder o medo de falar em público. O medo você não vai perder, porque é questão de sobrevivência, mas você pode sim superar, você pode sim estabelecer limites para o seu medo, que é um estado emocional. Mas gerações diferentes, pessoas diferentes, realidades, comportamentos diferentes. E aí, como utilizar esse processo de comunicação em situações também diferenciadas? A comunicação, conforme eu falei antes, é um patrimônio universal e comum. Então, é preciso se valer dela, saber que não vai existir um padrão de comunicação. Nós temos alguns padrões, sem dúvida, mas certamente na hora que eu me deparar com aquela realidade, com determinadas pessoas, com determinadas situações, eu certamente terei alguma referência de comunicação para utilizar para aquele momento. Perfeito. Então, essa capacidade de ir lá buscar essa referência e aplicá-la naquela situação é algo que só a pessoa será capaz de fazer. Então é ter essa flexibilidade mesmo. Sem dúvida, a flexibilidade, a sensibilidade, a capacidade de fazê-lo. Mas como isso é possível? Na medida que você se abre para esse novo, você não está criando impedimentos, né? Você está dizendo, ali tem algo que eu desconheço, né? Eu preciso entender logo de cara que eu desconheço, mas eu percebo, encontro situações que permitem que eu desvele aquela realidade, que eu revele para mim mesmo e para as outras pessoas que aquela realidade tem muito a me dizer. Só que ela está escondendo coisas e está esperando que eu vá lá, que eu, de fato, me aproxime dela com jeitinho, com a minha identidade, com a minha personalidade e sem negar a personalidade das outras pessoas que, porventura, estejam envolvidas. Aí sim, eu creio que as chances do ato de comunicação se estabelecer na sua plenitude são inúmeras. E, assim, você falando, eu me lembro da nossa realidade, que é justamente da limitação, ou seja, eu vou procurar o grupo no qual mais me convém, ou seja, ali é fácil de se comunicar. Então, isso está bem distante do que você estava comentando aqui, compartilhando com todos nós. Mas, como trazer isso para a prática, ou seja, uma pessoa que está nesse momento, enquadrada nessa limitação do processo universal da comunicação mesmo, onde ele precisa se comunicar de forma mais assertiva dentro do ambiente de trabalho, no convívio com os colegas, com os familiares. Então, são comunicações, são processos diferentes, ou seja, linguagens diferenciadas. E aí vem essa questão das redes, da internet e outros meios, outros canais. Então, como trazer isso para a minha realidade? Eu creio, Rui, que assim, antes de tudo mais, nós temos elementos que estão com a gente e muitas vezes nós não sabemos utilizá-los. Sem dúvida que você vai ter aí situações que até, não vou dizer, ou porque a pessoa que deseja fazê-lo, ou até por descuido, ao invés de ajudar, ela vai inibir mais a outra pessoa. O que poderia se estabelecer como interlocução já não se estabelece,
Mas eu creio que na medida que você coloca algo que em educação eu tenho trabalhado muito, que é a generosidade. Imagine alguém, né, que seja generoso, que mesmo sabendo que vai enfrentar dificuldades, mesmo sabendo que aquilo é um desafio, mas mesmo assim essa pessoa se coloca, né, ela corre riscos, ela vai naquela realidade. Quando eu falo em correr riscos, não significa também não corra riscos ao ponto deles serem fatais. Corra riscos dentro de determinados limites, dentro de determinados parâmetros. Mas eu creio que se você é uma pessoa generosa, que sabe se colocar no lugar do outro, que entende que são diferentes situações, ambientes, que eu vou lidar com pessoas que provavelmente eu até... eu não tenho tanta afinidade assim. Aquela pessoa pensa diferente ou ela pensa algo que eu não gosto, não compartilho. Mas eu ainda nem conheci minimamente essa pessoa para saber se ela pensa tudo aquilo, o que ela expressa talvez seja algo que ela já vem se defendendo há muito tempo. Claro, nessa velocidade em que nós estamos vivendo, muitas vezes não dá tempo fazer isso. Esse é outro desafio, né? Nós somos cobrados a dar resultados, a de fato não se preocupar com situações que parecem demandar tempo. Não, às vezes, né, muitas pessoas só precisam de uma boa conversa, seja no ambiente profissional, na família, no grupo do qual eu faço parte, porque elas só precisam de um mínimo de atenção. E aí elas estão introspectas, isoladas, eu não sei porquê, e eu tenho que deixar lá, porque, eu tenho que respeitar também o lugar do outro, mas em algum momento, com jeitinho, com generosidade, eu posso adentrar o universo dessa pessoa e despertá-la também e ajudá-la de alguma maneira. Só a atenção que eu dei àquela pessoa provavelmente já será algo que fará com que em algum momento ela pense que alguém se preocupou com ela, que alguém, em meio a tantas coisas por fazer, dê uma atenção mínima. Às vezes falta muito isso e eu acho que temos que recuperar. Sim, sim. Aí você falando aí, eu me lembro do relacionamento interpessoal e do intrapessoal, ou seja, eu preciso saber me ouvir para também aprender a ouvir as pessoas e também dentro da questão da atenção. As pessoas, elas às vezes não têm tanto comprometimento em ouvir as pessoas com sentimento mesmo. Sim, sim. E aí com emoção. Então, eu só vou ouvir aquilo que me interessa. Claro, é um filtro, né, automático. Eu só vou conversar com os iguais, né? Eu tenho que ter alguém que pense como eu penso, que imagine o que eu imagino. Aí, claro, é bom também lembrar, já que você citou bastante o aspecto profissional, é importante que o que eu faço também, a minha conduta, algumas falas que eu desenvolvo, a depender seja numa situação de reunião ou de apresentação de projetos ou até de explicação, isso também vai falar muito da minha pessoa, do que eu sou. Eu vou também estar me apresentando junto. O que muitas vezes acontece é que algumas condutas que não seriam tão adequadas no ambiente profissional, elas também criam uma ideia que é preciso também que eu que criei isso, eu preciso também desfazê-la. Perfeito. É preciso que eu também tenha um feedback, porque às vezes eu estou ali, o meu colega de trabalho que poderia estar fazendo alguma coisa a mais, ele não faz nada, ele fica ali no mundinho dele, só na programação dele, e ele sequer está preocupado com o conjunto, com a equipe. Então, é preciso que alguém se aproxime para dizer, olha, nós temos um projeto comum, a comunicação vai permitir isso, alguém tem que dar esse passo. Agora, se a pessoa se nega a fazer isso, tudo bem, ela se negou, talvez ela nem faça mais parte desse projeto, mas pelo menos a chance de chamá-la de volta para ela participar junto, eu acho que é algo que uma chance que deve ser dada a todas as pessoas. O envolvimento, né? O envolvimento. Agora, se eu me negar a fazer isso, paciência. Aí está na individualidade de cada um e é preciso ser respeitado. Se eu me nego a produzir, aí, ele não sabe a pessoa, mas você vai ter que produzir, nem que seja por necessidade. Vai ter que se mexer, nem que seja para sobreviver. Então, por que não faz isso de uma maneira bacana, antes que chegue aí numa situação limite? Eu vejo que as pessoas elas se limitam muito em relação à falta de recursos.
E como estamos falando de comunicação, quais são os recursos que eu posso ter e desenvolver na minha vida para ter uma comunicação mais adequada, Marley? Eu creio que o principal deles é se valer, né, do círculo de amigos, das pessoas que estão próximas, tentar, né, por mais difícil que seja, é preciso entender que nós convivemos com pessoas diferentes. Essa convivência com pessoas com situações diferentes é um exercício, né, que vai, até do ponto de vista de higiene mental, é muito importante. Agora, em alguns momentos, né, é preciso ter a sacada de que, olha, existem profissionais que poderão me ajudar. Existem cursos ou situações que poderão favorecer. Por que é que eu não me coloco também para conhecer esses profissionais? Se eu puder fazer isso, né, se eu puder também ter orientação especializada, eu tenho que buscar, é importante, ajuda e faz uma diferença também. Agora, nenhum profissional, por mais capacitado que ele seja, ele vai fazer milagres. Né? A pessoa é que tem que fazer por ela tem que ter a vontade. Ela vai receber as orientações, ela vai receber, né, o conjunto, né, de aspectos que podem ser modificados. Feedback é importantíssimo, mas eu preciso querer que algo mude, eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso até exercitar. Será que eu sou capaz de fazer isso? Então vamos lá, vamos fazer um exercício, vamos treinar, vamos fazer alguma coisa? Tem um grande parceiro que ele fala que tem que haver a disposição. Então é importante que a pessoa tenha esse pensamento, ou seja, eu quero isso para a minha vida, eu quero evoluir nesse aspecto. Você já imaginou uma pessoa que não está disposta a se melhorar, que essa pessoa está se negando a contribuir, né, com muitas coisas, ela não está disposta, então já é algo que pesa contra ela mesma, contra o currículo dela, contra tudo aquilo que em algum momento ela será chamada a participar. Ela será chamada, nem que seja pela própria família, porque a própria família vai dizer, opa, eu te segurei, eu te sustentei até agora. Cadê? Eu estou esperando uma resposta. Eu estou esperando, né, que cria uma você expectativa, venha. né? Cria, né? Todos nós criamos, né, expectativas em relação uns aos outros, mas e se eu sou uma pessoa generosa, mesmo que eu tenha dificuldades, mesmo que eu enfrente dificuldades, mas se eu sou uma pessoa que tem vontade de fazer as coisas, né, eu desperto a atenção das outras, eu mobilizo até a ajuda de quem eu nem esperava, porque eu estou logo dizendo, olha, eu tenho minhas limitações, mas eu estou com vontade de avançar, eu quero contribuir, eu quero mudar, eu quero enfrentar o novo. Então eu chamo outras pessoas, eu chamo até estruturas que eu nem imaginei que pudesse vir, elas vão chegar até mim, vão até surpreender. Puxa vida, mas o quê? É porque você se colocou também à disposição das outras pessoas e mostrou que está com vontade, né, de superar as suas limitações, reconheceu isso. Mas não ficou ali preso naquela armadilha, né, que é não se libertar mentalmente. Perfeito, excelente. E isso está ligado também, Marden, eu me lembro, a questão do querer as coisas prontas. Ou seja, as pessoas vivem nesse mundo de que, se eu estou com alguma dificuldade, eu vou ali e faço um curso e esse curso vai solucionar. Eu preciso ganhar mais, eu vou fazer um curso superior bacana, com o intuito de que vai ganhar mais. Mas a realidade não é essa. E aí, como podemos trazer para esse processo? A comunicação tem até uma teoria que explica isso, né? Que é a chamada teoria da agulha hipodérmica, que é aquela que você só recebe, isso. né? Só recebendo. Né? Você não faz nada, você fica ali imóvel como se estivesse recebendo, ou seja, você só quer que venha até você. Perfeito. Tudo pronto, porque eu não tenho com o que me preocupar. Não, esse é o tipo de pessoa que está se negando a contribuir com coletivos, com construções mais amplas. Então, essa aí tem síndromes aí que estão sendo faladas, né? Síndrome do imperador, síndromes dos tiranos, né? Que estão aí pipocando, por quê? E muitas famílias estão passando por situações difíceis porque não sabem como lidar com essas pessoas que estão dizendo, olha, eu vim ao mundo a passeio, eu não pedi para vir. Cuidado, né, com sinais de pessoas... ser figurante. Então, você vai criar obrigação para alguém. Perfeito. Então, pessoas já adultas, com
condições de desenvolver a sua existência criando obrigação, ela não vai se comunicar com ninguém. Ela vai se isolar e vai dizer assim, cuidem de mim. Então é preciso logo perceber esses sinais e fazer de tudo para mudar. Porque a gente quer bem, o semelhante está aí, nós temos que nos reconhecer nos semelhantes. E eu sempre aposto no melhor dos semelhantes, não em... claro, nós temos situações que têm que ser enfrentadas, mas eu sempre busco olhar o outro como alguém que faz parte também da minha existência, né? Eu me reconheço nele e nela. Então, como é que eu não posso enxergar possibilidades? Eu sei que o tempo é muito rápido, mas assim, eu não posso deixar de falar, Marden, a questão da sensibilidade, no qual foi conteúdo aqui também desenvolvido no programa de hoje. E você falou muito da generosidade. Então, essa sensibilidade também fortalece esse ato de ser generoso, mas também de servir as pessoas, ou seja, não esperar que o mundo, que as pessoas, que o governo, que a faculdade, que os meus professores, que os meus pais, os meus familiares venham me servir, e sim servir essas pessoas também. Isso. Nós temos feito alguns trabalhos na FASB com os estudantes que é para despertá-los, né? Para que eles se conscientizem um pouco disso e nossa esperança é que esse nosso esforço ele se amplie, que é dizer o seguinte, pelo menos em educação está sendo possível dizer isso, que para você de fato sentir-se uma pessoa educada para enfrentar o mundo, para fazer uma escolha profissional, você tem que ser uma pessoa generosa. Sem generosidade você não vai fazer o que precisa ser feito, você vai reclamar de um monte de coisa, vai ficar vidrado em notas, em boas avaliações, no caso desse contexto educacional, ou vai querer em algum momento que alguém faça por você. Perfeito. Então, ser generoso de fato é algo que combina muito bem com esse aspecto da sensibilidade, mas nessa perspectiva de que você tem, eu sou alguém capaz de contribuir com o meu desenvolvimento, mas também eu sou coparticipante do desenvolvimento das outras pessoas. E digamos assim, a senha para isso que nós estamos desenvolvendo é também a senha da generosidade. Que maravilha! Professor Marden Lucena. Então, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo de hoje, muito prazeroso, diga-se de passagem, mas quero deixar o espaço agora reservado para você mandar a tua mensagem aí para todos os nossos telespectadores. Bom, a mensagem que eu deixo é, claro, inspirada na própria comunicação, né? Eu creio, eu gosto também muito de uma referência que a gente teve aí muito tempo na televisão aberta, do velho guerreiro do Chacrinha, que dizia o seguinte, ele sempre dizia, quem não se comunica, se trumbica. Perfeito. Aí eu tenho que dizer também, alertar as pessoas, que quem se comunica também corre o risco de se trumbicar. Ou seja, nós temos que nos colocar na realidade. Agora, não é por isso que eu vou deixar de me comunicar, não é por isso que eu vou deixar de conhecer o outro, de me colocar no lugar do outro. Então, fazer da comunicação algo que seja uma fonte mobilizadora de melhorias. Nós estamos precisando de ampliar esse grupo de pessoas que pensam um mundo melhor, que pensam em situações melhores. E nós temos que nos valer de uma comunicação de fato procedente, consistente e que não seja seletiva. A comunicação, ela inclui, ela torna situações conhecidas. Então, se ela inclui, então eu tenho que trabalhar sempre nessa esfera da inclusão, não o contrário. Então, vamos nos comunicar. Fazendo isso, nós nos comunicamos bem, nós vamos conseguir assertividade e vamos nos inserir em realidades bem bacanas junto com outras pessoas. Perfeito. Parabéns, Marden. Muito obrigado mesmo pela tua participação de hoje. Então, estamos chegando ao fim, infelizmente, porque está muito bom o bate-papo, falando do mundo melhor. Então, faça o seu mundo melhor, faça da sua comunicação um processo maravilhoso, encantador, com muita sensibilidade, com muita assertividade, para você se libertar mentalmente. Então, vejo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente!